começamos a estudar o livro do Gênesis, porque é o primeiro livro da Bíblia e é o livro das origens, que conta a história do mundo, a história da criação do mundo, a história da criação de todas as coisas, a história da criação do homem depois do pecado original. E nós, então, conversamos um pouco sobre o pecado original, o homem que foi criado por Deus na amizade de Deus, lá no jardim do Éden. Esse jardim que significa o quê? Não um lugar na terra, mas significa um estado em que o homem foi criado, um estado de santidade e de justiça original. Estado de santidade quer dizer o quê? Amizade profunda com Deus, comunhão com Deus. Porque só pode estar em comunhão perfeita com Deus quem é santo. Por isso que existe o purgatório. Quem morrer sem estar perfeitamente santo, eu acho que a maioria passa pelo purgatório. É um estado de purificação, não é um lugar, é um estado de purificação para poder entrar em comunhão com Deus. Porque Deus é santo, santo e santo. Então ninguém entra em comunhão com Deus, ninguém participa perfeitamente da vida de Deus se não for santo. Mas no paraíso, então, o homem foi criado em estado de santidade, comunhão plena com Deus, porque ele não tinha pecado nenhum. E estado de justiça original, que quer dizer o quê? Harmonia consigo mesmo, harmonia com o mundo, harmonia com a mulher, harmonia com Deus. Ele não tinha as paixões, as desordens das paixões, a concupiscência da carne, nada disso. Foi criado em estado de justiça original, mas ele perdeu tudo isso quando ele desobedeceu a Deus, quando ele quis ser feliz sem Deus e contra Deus, então ele perdeu. E o homem passou essa desordem para os seus descendentes. O homem então nasceu carente da graça de Deus. Não foi um pecado de culpa dos descendentes, mas os descendentes nascem com essa carência. Fazer o quê? O pai que era rico perdeu a sua riqueza, esbanjou a sua riqueza, os filhos vão ficar sem herança. Então nós nascemos sem essa herança bendita. Então Jesus veio para restaurar isso. Com a sua morte, destruir o pecado, a morte, que entraram no mundo sem a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, para que a gente então possa agora ser feliz. E a igreja ensina que, por isso que nenhuma criança pode ficar sem o batismo. O batismo é importantíssimo. A igreja autoriza que, por exemplo, em caso de uma criança estar correndo risco de morte, qualquer pessoa pode batizar a criança. Olha, até uma pessoa que não é batizada pode batizar uma criança em perigo de morte, se a criança vai morrer. Às vezes nasce, por exemplo, vamos dizer assim, um feto, né? Um aborto, mas nasce vivo. Batiza essa criança, a própria mãe, o próprio pai, a enfermeira, derrame água na cabecinha dela 3 vezes e diga, dê um nome a ela, José ou Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. A igreja não quer que ninguém morra sem o batismo, porque o batismo abre a porta do céu para a criança. Ela entra em perfeita comunhão com Deus. Bem, então você pode entender bem a questão do pecado original e saber a importância do batismo. A igreja não quer que nenhuma criança fique sem o batismo. Continuando o nosso estudo do Gênesis, eu gostaria agora de analisar com você um pouco da questão de Caim e Abel. Caim que mata Abel, não é verdade? Depois o Caim casou com uma pessoa e alguém pergunta, mas com quem que o Caim se casou se não tinha mais ninguém no mundo? Vamos explicar um pouco essas coisas. Então, lendo a narração da morte de Abel pelo seu irmão Caim, você vê isso lá no livro do Gênesis, do capítulo 1, do capítulo 4, né, versículos de 1 até 16, nós vemos o quê? Que o autor sagrado, ele já supõe um estado avançado da humanidade, onde os homens já domesticam os animais, quer dizer, Abel é pastor e já cultivavam a terra, Caim é agricultor. Então é o período chamado neolítico da humanidade. Caim funda uma cidade, você vê lá em Gênesis 4:17, tem medo de se encontrar com outro homem que o possam matar, etc. Então você percebe que esse Caim e Abel não é lá o primeiro da origem da humanidade, porque lá na origem da humanidade ninguém era agricultor, ninguém era pastor, o homem não dominava, não domesticava os animais. Então é uma história que foi contada mais tarde.
Então ela traz aí um simbolismo, ela traz uma metáfora. Baseados nesses traços literários, os estudiosos dizem o quê? Que o autor sagrado, ele relatou um fratricídio, quer dizer, um irmão que mata um irmão, ocorrido nos tempos de Moisés, lá pelo século 13 a.C., 1300 anos antes de Cristo. Você pode ver lá em Números 24, 21, tem uma citação parecida com essa. Números 24, 21, a gente vê lá o texto bíblico que fala assim: depois, ao ver que os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo: sólida é a tua morada, teu ninho está posto na rocha. E outras coisas que vêm aí em seguida. Ora, isto para mostrar que quando o homem se afasta de Deus, ele se torna perigoso para o próprio irmão. Assim, não se pode dizer que Caim e Abel sejam filhos diretos dos primeiros pais. E nem era a intenção do autor sagrado afirmar isto. Ele quer contar que dois irmãos mataram um ao outro, mas não necessariamente irmão de sangue. De tudo isso, nós vemos que não tem sentido a pergunta com quem se casou Caim. Se o assassinato de Abel é datado do século 13 a.C., 1300 anos antes de Cristo, então nessa época já haviam homens sobre muitos lugares da terra. Note também que o Gênesis 5:4 diz que Adão e Eva tiveram outros filhos. Então não foi só Caim e Abel. Neste caso, pode-se entender também que Caim tinha com quem se casar, ainda que fosse com uma irmã de sangue, o que não era empecilho na antiguidade, porque não tinha ainda o problema genético. Esta é uma alternativa para quem não aceitar a tese anterior de que a narrativa de Adão e Eva é de 1300 anos antes de Cristo. A Bíblia, eu repito mais uma vez, não é um livro de história, nem um livro de ciência, é um livro de verdade religiosa. Então, no episódio de Caim e Abel, ela quis mostrar o quê? Quando o homem se separa de Deus, ele se torna perigoso. Perigoso até para o irmão, ele mata o irmão, porque vem a inveja. Ele matou Abel por inveja, porque Abel, né, agradava a Deus e Caim não agradava a Deus. Então, foi o pecado de inveja, por estar afastado de Deus. Outra narrativa que muita gente pergunta é o seguinte: o dilúvio. Será que houve um dilúvio em toda a face da terra? 4 capítulos do Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9, narra a questão do dilúvio bíblico e significa uma expressão do pecado, que a começar com Adão e Eva vai se alastrando cada vez mais. É isso que a gente precisa entender. Esse pecado vai se alastrando cada vez mais. Então, o dilúvio, esses 4 capítulos do Gênesis, de 6 a 9, narram o dilúvio bíblico, que significa uma expressão do pecado. Nunca houve um dilúvio assim universal que tomasse a terra inteira, não. Pode ter havido inundações assim regionais, localizadas. Esse dilúvio bíblico, ele quer significar o quê? O pecado, que a começar com Adão e Eva vai se alastrando cada vez mais. Vê, Caim que mata Abel, depois vem aquele episódio da Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, o pecado inundou a face da terra. Essa narração do Gênesis, ela contém, como a gente pode notar, quando se lê atentamente, repetições e contradições. Os estudiosos da Bíblia, os chamados exegetas, eles concluem que a narração é a fusão de 2 documentos, de 2 fontes, uma chamada fonte sacerdotal e outra chamada fonte javista, conservando cada qual os seus detalhes próprios, sem que o autor sagrado tivesse a preocupação de harmonizar as 2 fontes entre si. Isto mostra que o autor sagrado, ele não estava assim preocupado com detalhes menores, ele visava apenas o que? Um sentido mais profundo, uma mensagem religiosa. Ele não estava preocupado com detalhes de história, geografia e de ciência. Nas tradições dos povos antigos, é preciso saber que há inúmeras narrações de dilúvios. Os estudiosos, meus irmãos, contam mais de 288 histórias antigas de dilúvio. Veja bem, e todas com uma base comum. Qual é essa base comum? Há uma grande catástrofe por conta de uma grande ofensa dos homens contra a divindade. Então, o elemento do castigo que mata os homens e os animais pode ser a água, o fogo, o terremoto e etc. Na Babilônia, há 4
versões semelhantes de dilúvio, semelhantes ao da Bíblia. Note que Abraão, ele veio lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia. Então ele conhecia essas histórias. Aos olhos da ciência, é certo que não houve um único dilúvio universal, mas muitos povos guardaram a lembrança de um dilúvio local. Quando o texto bíblico fala de terra inteira, de todos os homens, não fala em sentido geográfico, mas fala em sentido religioso, quer dizer, hiperbólico. Isto é, o gênero humano, para o autor sagrado, se reduz àqueles que transmitiam os valores religiosos da humanidade. Então, qual é a mensagem do relato do dilúvio que Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 9 quer mostrar? Primeiro, ele quer mostrar que Deus é santo e que Deus é puro. Primeira coisa. Depois, que Deus é justo. Não pode deixar o mal imperar. Não é porque Deus é bom, é pai, é caridade, que Deus também não é justo. Não é justo. O pecado não pode... A gente não pode deixar o filho entrar pelo caminho errado, não. A gente muitas vezes tem que castigar o filho. Sim, quantas vezes minha mãe me pôs de castigo, nunca me bateu, mas me pôs de castigo muitas vezes, porque ela é justa, ela quer o meu bem. Deus é assim também. Deus é santo e é puro, mas ele é justo. Ele vai corrigir o homem, corrigir a humanidade. Ele é clemente. Ele convida a conversão antes de corrigir. E o dilúvio marca o fim de um período da história religiosa da humanidade e marca o início de uma nova era para a humanidade. É como se fosse o início de um novo mundo. Final de um tempo, começo de um outro tempo, onde Deus agora faz aliança com Noé, o pai da nova humanidade. Então Deus como que terminou um tempo da humanidade e começou um outro tempo. Noé é uma figura de Cristo. Ele salvou a humanidade pelo lenho da arca. Cristo vai salvá-la pelo lenho da cruz. Vai salvar do quê? Do dilúvio do pecado. A arca de Noé é também uma figura da igreja. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca de Noé, ninguém se salva fora da igreja. Aqueles que conhecem a igreja, não aqueles que não conhecem a igreja, né? Todos que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. As águas do dilúvio também, elas são figura do batismo. Uma figura muito forte do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados. A água tem um simbolismo muito forte na Bíblia, na história da salvação. Então as águas do dilúvio são figura do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados. E o dilúvio, como nova criação, prefigura também os novos céus e a nova terra, que São Pedro fala lá na sua carta, né? 2 Pedro 3, 5, 7, e que nós teremos no final da história. Então a gente vê aí essa questão do dilúvio, é isso. Não somos obrigados a acreditar, a igreja não obriga que a gente acredite num dilúvio universal que tomou a terra inteira, porque isso não é científico. Mas o importante na questão do dilúvio é olhar o ensinamento religioso que ele traz. Deus encerra um tempo de pecado terrível na humanidade e começa um tempo novo com Noé. Faz uma aliança com Noé. Essa aliança você vê aí no capítulo 9 do livro do Gênesis, onde Deus fala para Noé que vai fazer uma aliança com ele e vai colocar um sinal nessa aliança. E esse sinal da aliança é o arco-íris. O arco-íris que toca o céu e que toca a terra. É muito significativo. E Deus diz para Noé que então, a gente pode ver no capítulo 9, né? Disse Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Então, está aí. Deus fez aí esta aliança com Noé. E depois Noé teve muitos filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã,
Estes eram os 3 filhos de Noé, e é por eles que foi povoada toda a terra. Então começou um mundo novo, um tempo novo para a humanidade. É isso que o dilúvio quer mostrar.